É uma introdução também dividida em 4 capítulos, né? Como vocês perceberam. A sensação, a associação e a projeção de recordações, a atenção e o juízo e o campo fenomenal. Então, já por esses capítulos, a gente já imagina o conteúdo dessa introdução, quer dizer, o diálogo do Merleau-Ponty com as ciências empíricas, né, da sua época, a crítica principalmente ao behaviorismo, né, a um tipo de lógica baseada num comportamento reflexo, no estímulo-resposta, certo? Muito típico, né, da ciência, tanto da psicologia como da fisiologia da época que ele escreve, né, dos anos 40, 50, mas também nos capítulos 3, né, 2 e 3, mas mais no 3, a crítica ao criticismo kantiano. Vamos a mais um capítulo, né, que é a coisa e o mundo natural. E aí acho que a questão desse capítulo é como nós percebemos as coisas. E aí por coisas, nós vamos entender o quê? Os objetos. Tanto os objetos naturais quanto os objetos construídos, tá? E sobretudo, o diálogo que ele está fazendo aqui é com a possibilidade de como é que a percepção pode conhecer a objetividade. Essa é a questão, né? Quer dizer, quando Merleau-Ponty quer dizer, a percepção ela é objetiva? Acho que essa é a questão de fundo, né? E quando o Merleau-Ponty, do meu ponto de vista, né, outras leituras podem, né, a gente está aqui, como eu disse, para o debate. Então, quando o Merleau-Ponty se refere à coisa, ele está se referindo ao objeto. E aí, isso é uma leitura que vem, não é, já de antes do Merleau-Ponty. Quando a gente fala do objeto, a gente está falando de forma e grandeza. Quer dizer, um objeto, ele tem uma aparência, né, uma forma e uma grandeza, ou seja, um volume, não é? Tá certo? Então, uma extensão, ok? Então, esses são conceitos, o quê? Matemáticos. Porque a filosofia é prima irmã da matemática, da geometria, principalmente, da lógica, né? Então, as questões, os sistemas, o modo de conhecimento levam em consideração esse modelo matemático. Desde Descartes, né? Inclusive, a esse modelo. Quando diz crítica ao modelo matemático, não é que não reconheça o valor do modelo matemático, mas é dizer assim, não, mas a gente quer outra coisa, que é a questão subjetiva, na fenomenologia, e eu diria mais, intersubjetiva, né? Então, assim, quer estudar o modelo geométrico, não vai buscar na fenomenologia, porque vai encontrar pouca coisa. Mas quer encontrar da subjetividade, da intersubjetividade, vai encontrar muita coisa. Então, essa é a questão. O que é que a gente quer olhar, né? E como olhar o fenômeno, tá? Então, em geral, se considera, né, na tradição do pensamento, o objeto por essa perspectiva geométrica, né? Mas a fenomenologia vai acrescentar a essa perspectiva objetiva essa dimensão do corpo, da corporeidade e, portanto, da subjetividade, né? Com base na Gestalt, com base nas filosofias existenciais, né? Do Nietzsche, do Schopenhauer, com base na tradição aí do Montaigne, né? Também do sujeito, e o corpo como um meio para investir os fenômenos, as coisas, os espaços, e a gente vai ver na próxima a relação com o outro. Então, é o corpo, né, que é esse, vou usar de novo o termo, vou voltar a ele várias vezes, anteparo, é a síntese, é o meio, é a condição, tá, que permite esse conhecimento para a fenomenologia. E a gente vai ver que ela está se inteirando, né, está também se baseando na ciência, não é só numa especulação filosófica, na própria ciência, na própria cognição, como se constitui a mente, as ciências cognitivas que são hoje atualizadas, né?
Nesse capítulo, ele está dialogando somente com o Katz, Donald Katz, que é retomado hoje pelos cientistas cognitivos como sendo o pai da fenomenologia experimental. Eu até passei um artigo lá para vocês, não sei se vocês leram, mas sugiro fortemente que leiam. Não para usar. Aliás, aí, dos meus orientantes, quem deve usar é Christian. Fenomenologia experimental em David Katz e James Gibson, né? A ideia do affordance, que é a mesma coisa, que assemelha essa ideia de alienação do Francisco Varela. Ou seja, há um diálogo também com a ciência, tá? Portanto, com a objetividade. Então, para conhecer a coisa, né, o objeto, nós precisamos considerar, então, as relações, justamente, que se estabelecem entre as coisas, entre os objetos. A relação do corpo com os objetos, com o espaço, certo? E ele vai dizer, né? Então, assim, o porta-caneta visto de perto, visto aqui da minha mesa, ou o azul lanoso do tapete na minha sala, olha a referência, tá? Não é qualquer porta-caneta, não é uma coisa qualquer, é esse aqui, que está aqui na minha mesa, né? E provavelmente tem uma memória, talvez eu tenha ganho de presente numa data especial, entende? Então o objeto também guarda um valor afetivo. Os objetos que nos circundam na nossa casa são seres também, né? Então tem essa relação também, certo? Então, e assim, o Merleau-Ponty, que eu acho interessante, quando eu tomo assim a coisa, o objeto, ele diz isso na página 403, eu reencontro a sua verdade, a verdade desse porta-caneta, desse objeto, dessa coisa, entende? Não no objeto em si, nem na minha condição em si, mas nesse encontro, nessa deformação, essa palavra não é menor, perspectiva. Por que deformação? Porque eu acrescento pontos de vista, eu deformo, eu tiro a forma, eu crio outra forma, deformo. Isso está na página 403. Então, a deformação perspectiva é uma compreensão também, né, desse objeto. O objeto tem, portanto, uma aparência, sendo a compreensão desta possível por esse sistema de integração entre meu corpo e o mundo, tá? Então, a verdade não está nem no objeto em si, nem no sujeito que constitui o mundo como representação, mas no sistema de integração sujeito-objeto ou corpo e mundo, certo? Então, precisa haver. Ele vai dar o exemplo da galeria de arte, né, para mostrar essa questão do corpo como um anteparo para a percepção, né, que você precisa ter uma distância para você ver um determinado objeto. Por exemplo, na galeria de arte, se você está muito com a cara em cima do quadro, você não vai ver o quadro. Você precisa o quê? Tomar uma distância. Ou seja, reorganizar o seu esquema corporal para ver, né, para ampliar a sua visibilidade, certo? Para obter uma melhor visibilidade. Então, essa orientação no espaço para ver o objeto, para ver a coisa, é ajustada por esse sistema de integração corpo e mundo, em outras palavras, pela sinestesia, como potência do corpo para perceber. Sem o corpo não há percepção. No mundo das relações, no mundo da afetividade, né? Então, aí a gente chega mais perto da noção de imagem corporal, né? Porque é uma dinâmica desse corpo no mundo, né? Em relação, tá certo, gente? Então veja que são camadas, né, arqueológicas também, porque tem a ver com as outras espécies, né? Também no esquema corporal. O tempo é esse labirinto da experiência. Isso é lindo, isso está nessa consciência íntima. Ele diz que é um tempo do mundo,
eu achei essa expressão também, assim, né? Não é só o tempo nosso, mas é um tempo do mundo, no qual nós também somos a parte, o objeto, parte, extra parte, né? Mas é o campo prático da motricidade, da afetividade que interessa a fenomenologia, né? Ok? Porque o tempo não se fecha sobre as expectativas. Mas não, lembra que ele falou? Não apagamos o passado, nem o futuro apaga o presente, né? Nem o presente apaga o passado, tá? Então, ou seja, veja a importância da temporalidade, da historicidade, da nossa história de vida, né? Então, o tempo não se fecha sobre a experiência traumática, ele a repete, ele não recorda só, ele repete no presente. Percebem isso? Então, isso é bem psicanalítico, mas Merleau-Ponty aprendeu isso com Freud, né? Porque ele cita Schiller, e Schiller também traz isso do Freud. Mas na página 125, né, menos dramático do que a parte psíquica, ele diz assim, que também nós sublimamos, eu gostei disso, acho que para a gente que estuda corpo, educação física, tá importante, que ele diz assim, que sublima-se a existência biológica em uma existência pessoal, né? O mundo natural no mundo cultural, possível pela estrutura temporal da nossa experiência. Como é que pode ser? Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, para que fosse nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Terminar com a pessoa, né? Tá vendo? Certo? Eu acho que a ideia da síntese, né, ela é uma ideia importante, né, que quando ele se refere a essa síntese do corpo, é justamente a questão do corpo como sendo expressão da existência, né, e uma expressão que não é só de conhecimento, né, teórico, filosófico ou científico, como ele vinha, né, trabalhando até então, mas como Soraya está abordando, que interessante. Eu tenho o olho, minha filha, de lince. Eu tenho ouvido de tuberculoso e de lince. Que legal, Soraya, que você está aí tecendo, né? Muito bem, linda. Ai, que legal. Eu vi você com um gesto diferente. O que ela está fazendo? Muito bem, obrigada por participar, assim, tecendo, né? Então, assim, essa ideia do corpo, né? O corpo é a síntese da existência, mas não é só uma síntese de conhecimento científico ou filosófico, né? É uma síntese, afetiva, né? É uma síntese afetiva e justamente a questão da sexualidade e da linguagem vão dar essa conotação afetiva, né? Então essa é um pouco a ideia, né, de que da síntese, né? O corpo como uma presença afetiva, né? E não apenas uma síntese teórica, intelectual, certo? Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Essa ideia de síntese também, se a gente for a sexualidade não é o todo da vida, né? Mas é uma parte importante, certo? É onde ele se diferencia um pouco do Freud, tá certo, gente? Ele aqui, ele um pouco que titubeou, né? Eu tô mais para o Freud. A sexualidade realmente é a base do desenvolvimento psicossexual, nesse sentido amplo da sexualidade, realmente é o que faz a história, a nossa história pessoal, né? Que a gente queira ou não. Acho bonito isso, né? Que no sintoma, né? Seja afonia, seja uma anorexia, seja lá o que for, o corpo torna-se o esconderijo da vida. Eu achei muito bonita essa expressão, né? Então, o corpo é o que vai fazer com que você tenha, então, essa história pessoal, essa vida pessoal, que pode ser muito bem desenvolvida, mas que também pode, né, ser patológica.
nesse caso, né? O corpo é essa abertura para o mundo, né? Na página 228 até tem uma citação belíssima, né? Na 228, sobre esse movimento da existência, né? Em direção ao outro, em direção ao futuro, em direção ao mundo, pode recomeçar assim como um rio degela. É uma metáfora, né? O doente recuperará sua voz não por um esforço intelectual ou por um decreto abstrato da vontade, mas por uma conversão na qual todo o corpo se concentra, por um verdadeiro gesto, assim como podemos procurar e encontrar um nome esquecido, não em nosso espírito, mas em nossa cabeça ou em nossos lábios. Lindo isso. Né? É bonito. Eu me lembrei do poema Sujo, de Ferreira Goulart. Me lembrei agora. Eu não vou saber dizer, mas é enorme o poema Sujo. E tem um pedaço que o Ferreira Goulart diz assim: como era mesmo o nome dela, Vera, Teresa, não sei, perdeu-se comigo. Quer dizer, ele está o tempo todo ali, o nome, né, daquela mulher que ele amou, que na verdade o nome perdeu-se comigo, né? É bonito isso. É mais ou menos isso aqui. O nome da pessoa não está na cabeça, mas está nos lábios, né? Está no corpo. Então isso é muito bonito. Como é que se dá essa relação, né? E aí, para o Merleau-Ponty, do meu ponto de vista, ele sai muito bem disso, que ele diz: olha, a sexualidade é dramática, né? Porque nós engajamos a nossa vida nisso, né? E isso traz uma série, né, de tensões, né, de posições, assim, às vezes opostas mesmo, né, e que a gente, no final ele diz, né, ninguém está a salvo, ninguém está perdido. Então, ou seja, estamos todos nesse barco aí, né, da questão da sexualidade, e é essa sexualidade que faz com que o homem tenha uma história, que o sujeito tenha uma história pessoal. Né? Uma história pessoal. A fala não é um mecanismo neurológico, pura e simplesmente. E nem é uma intuição intelectual. Né? Não é um vestimento do pensamento. Ou seja, ele está usando o mesmo princípio, né, que ele usou para estudar o corpo, a motricidade, a sexualidade. Não resulta de um esquema apenas neurológico, embora tenha um esquema neurológico. E não é simplesmente um processo do pensamento, a linguagem. Então, não é nem uma coisa nem outra, mas há uma conexão, né, entre esses dois aspectos, né? Então, a fala não se reduz a um mecanismo neurológico, né, um fluxo mecânico de palavras, e nem é uma coisa, uma vestimenta para o pensamento, né, que é a expressão que ele usa, né? Então, e aí tem a famosa expressão, né, que a Merleau-Ponty ele vai dizer que o que ele se interessa, né, é por essa fala falante, ou seja, a operação expressiva do falar, né? Muito mais do que pela fala falada, aquilo que já foi dito. Ele se interessa, é como ele vai estudar Cézanne. Ele não vai fazer uma análise da obra de Cézanne, do quadro, né? Certo? Ele se interessa pelo processo criativo do Cézanne. Como é que Cézanne cria a obra? Então, a fala falante, esse gesto, né, para usar a expressão que ele usa, esse gesto que é composto por uma intencionalidade operante, quer dizer, que faz algo existir. E ele se interessa, então, digamos assim, entre aspas, que ele não usa a palavra, por esse processo, que não é processo, é operação expressiva, a terminologia que o Merleau-Ponty utiliza, tá? E aí ele começa, né, novamente trazendo à tona, né, ele vai estudar esses esquemas, né, essa relação entre a linguagem e o pensamento, porque o que ainda hoje a gente vê muito comum é isso, né? A fala, como o próprio Piaget tem isso, né? Ele vai fazer uma crítica aí ao Piaget da fala como uma representação do pensamento. Então, a fala para o Merleau-Ponty não é uma representação do pensamento,
né? E aí ele se separa tanto dos empiristas quanto dos intelectualistas, né? Porque vai dizer que a própria fala é um ato de expressão. Então é esse ato de expressão que ele se interessa, né? É responsável por essa memória, né? A fala não é a vestimenta do pensamento, mas ela é uma presença sensível do pensamento. Isso está na página 247, certo? Então, ao falar, né, eu crio pensamentos, digamos assim. E é uma constante na obra dele, tá? Né? E em relação ao espaço, é fundamental, porque é o espaço para Merleau-Ponty, o modelo, né, se a gente pode dizer assim, se há um modelo do espaço para Merleau-Ponty, é o espaço da pintura moderna, da dança moderna, da pintura moderna, né? Sobretudo da pintura moderna. Então, não é o espaço geométrico, analítico, da perspectiva euclidiana, né? Mas é esse espaço simbólico da pintura moderna, sobretudo, da arte moderna, de uma maneira geral, e da pintura moderna em particular, né? Então, aquelas paisagens são muito significativas, né? Merleau-Ponty descreve aquelas paisagens de Aix-en-Provence, dos quadros de Cézanne, em muitas de suas obras, né? Inclusive, nesse capítulo, ele fala também, né, de Cézanne. E também, assim, né, o último verão, eu até botei a foto lá, que eu acho aquela foto muito emblemática, né, o último verão do Merleau-Ponty no sul da França, em Aix-en-Provence, né, depois ele morre, assim, né, o último verão foi aquele, e o ano seguinte ele morre, antes de voltar ao Tolonais, né, que é aquela região ali onde ficou o ateliê. Então, assim, é algo muito importante para o Merleau-Ponty, a paisagem, né? Como eu gosto de dizer, que marcou para sempre o olho de Cézanne, né? E marcou, as paisagens de Cézanne marcaram para sempre a filosofia do Merleau-Ponty, né? E justamente eu dizia para a Ana, então a gente entende que o espaço no Merleau-Ponty não é só o espaço físico, né? Mas é a paisagem, é como esse espaço físico se transforma em algo que tem um sentido afetivo para nós, né? E como é que a gente se sente naquele espaço, como é que a gente se desloca, né, naquele espaço, e como esse espaço tem a ver com a memória, tem a ver com o tempo e com o afeto, né? Então não é só um espaço físico, mas é um espaço também simbólico. Isso é o geral do capítulo, né? Quem leu vai poder entender isso que eu tô falando, né? Então, qual o propósito dele nesse capítulo, do meu ponto de vista, né? Justamente investigar essa percepção existencial do espaço, né? Aí, obviamente, que ele vai usar o método fenomenológico, né? Ele vai começar dialogando, como sempre, como ele faz antes, com o empirismo, com o intelectualismo, com o criticismo kantiano, mas ele vai encontrar nas paisagens do Cézanne, né, sobretudo, o espaço fenomenológico, né? E assim como ele encontra na análise existencial, né, na psicanálise existencial, com as obras do Vygotsky, do Binswanger, o espaço simbólico, né, também. No Cassirer, né, no Ernest Cassirer, da antropologia filosófica, esse espaço simbólico. Então, ele vai percorrer esse caminho, ele vai dialogar muito com o Wertheimer, da Gestalt, né, para já superar esse movimento dessa perspectiva geométrica, né, para entrar mesmo no espaço existencial. Vocês percebem esse movimento que eu estou falando? Assim, eu estou resumindo o capítulo. E eu acho que são outras percepções que até então não eram consideradas, não é? Quando ele traz, que até então eram consideradas menores não tinha ali uma inteligibilidade a ser considerada para criar filosofia, não é? Eu acho que é bem por aí, né?
Eu queria só voltar um ponto aqui, que é a questão do solo perceptivo, né, que está na página 337, é um pouco depois quando ele traz a noção de corpo virtual, né, e aí ele traz essa noção da questão de como a criação de um solo perceptivo, né, e aí trazendo esse solo perceptivo, e também na página 399, que ele vai falar do PCB, né? Aí eu fiz essa elaboração e eu trago assim que a verdade perceptiva é poética, né? Eu acho que ele traz essa poética da criação, e trazendo essa poética da criação para pensar esse corpo e esse esquema corporal, eu gostaria de ler aqui uma letra, né? A força que nunca seca, de Chico César, né? Eu acho que ela traz muito dessa questão das deformações perceptivas, né? Que tá ali no corpo, né? Que diz: já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra. O corpo que entorta para a lata ficar reta. Para cada braço, uma força. De força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. A água na estrada morta. E a força que nunca seca para a água que é tão pouca. E eu queria trazer uma outra poesia também, que é a de Manuel de Barros, sobre o rio, né? E aí eu acho que é importante. Eu trago assim, para mim, do mesmo jeito que Proust serve para significar algumas noções para Merleau-Ponty, eu acho que essas poesias elas me completam para pensar essas noções, né? Aí Manuel de Barros diz: o rio que faz uma volta atrás da nossa casa era uma imagem de vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era a enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Eram essas minhas contribuições. Cezanne é o Proust. Legal. As ideias sensíveis que o Proust fala são essas que dão realmente uma ideia do que é a literatura. Que o Merleau-Ponty vai na labilidade do sentimento, quer dizer, dessas alterações do nosso tônus muscular, dos nossos sentidos. É aí que se produz uma novidade filosófica. Bom, isso é um desvio, assim, mas para filosofar um pouquinho, né? Depois a gente entra mais especificamente nesse conhecimento do espaço, né? Como é que nós conhecemos o espaço? Essa é a questão do capítulo, né? E aí, como é que nós conhecemos o espaço? Faço a questão para vocês. Vamos arriscar aí umas. Como é que nós conhecemos o espaço? Olha que eu faço chamada, viu? Vivendo. Deixa ser amostrado, não. Deixa o povo se expressar. Para Kant, o espaço é a priori. Então, a gente já nasce com a estrutura espacial, né? Para Bergson, é no fluxo, né? No elan vital. Mas é um elan vital que está ligado a um observador único, um pouco ainda transcendental, ainda um pouco esse sujeito kantiano da representação. Um pouco. Aí o Russell já vai dar a dica, né? Da intencionalidade, quer dizer, conhecemos a parte de modo intencional. E aí o Merleau-Ponty escancara, né? Conhecemos no espaço sensível do coração, não só vivendo, mas sofrendo, amando, desejando, se frustrando. Como diria Edson Claro, ralando o cu nas ostras. Então é uma vida muito, né? Nós temos que lidar com a nossa memória, com a liberdade. Ele vai aprofundar isso. Ou seja,
conhecemos no horizonte das experiências. A resposta do Enem seria essa. Essas descobertas. Não vamos botar. Meus poderes sobre o passado, sobre o futuro, são escorregadios. A posse do meu tempo por mim é sempre adiada até o momento em que compreenderei inteiramente. E este momento não pode chegar, pois ele ainda seria um momento circundado por um horizonte de porvir e que, por sua vez, precisaria de desenvolvimentos para ser compreendido. Portanto, minha vida voluntária e racional sabe-se misturada a uma outra potência que a impede de realizar-se e lhe dá sempre o ar de um esboço. O tempo natural está sempre ali. A transcendência dos momentos do tempo simultaneamente funda e compromete a racionalidade da minha história. Ela afunda, já que me abre um porvir absolutamente novo em que eu poderia refletir naquilo que há de opaco em meu presente. Ela compromete, já que, a partir deste porvir, eu nunca poderia apreender o presente que vivo com uma certeza apodítica, já que assim o vivido nunca é inteiramente compreensível. O que compreendo nunca alcança exatamente a minha vida, e já que, enfim, nunca me uno a mim mesmo. Tal é a sina de um ser que nasceu, quer dizer, que de uma vez por todas foi dado a si mesmo como algo a compreender. Já que o tempo natural permanece no centro de minha história, também me vejo circundado por ele. Se meus primeiros anos estão atrás de mim como uma terra desconhecida, não é por um desfalecimento fortuito da memória e por falta de uma exploração completa. Não há nada a conhecer nestas terras inexploradas. Na vida intrauterina, por exemplo, nada foi percebido, e é por isso que dele não há nada para se lembrar. Não houve senão o esboço de um eu natural e de um tempo natural. Essa vida anônima é apenas o limite da dispersão temporal que sempre ameaça o presente histórico. Para adivinhar essa existência informe que precede minha história e a terminará, só preciso observar em mim esse tempo que funciona por si só e que minha vida pessoal utiliza sem mascará-lo inteiramente. Porque sou mantido na existência pessoal por um tempo que não constituo. Todas as minhas percepções se perfilam sobre um fundo de natureza. Enquanto percebo, e mesmo sem nenhum conhecimento das condições orgânicas da minha percepção, tenho consciência de integrar consciências sonhadoras e dispersas, a visão, a audição, o tato, com seus campos que são anteriores e permanecem estranhos à minha vida pessoal. O objeto natural é o rastro dessa existência generalizada. E, em primeiro lugar, todo objeto será, em algum aspecto, um objeto natural. Ele será feito de cores, de qualidades táteis e sonoras. E se ele deve poder entrar na minha vida, é preciso que ele seja esse objeto, em primeiro lugar, natural. Então, eu quis começar esse livro, porque a filosofia, ela é um exercício de paciência. A filosofia é um exercício assim, que exige, de nós, assim, é uma meditação mesmo, desde sempre, assim. E quando você lê a fenomenologia, não sei se vocês têm esse sentimento que eu tenho, mas assim, agora a gente está chegando no final, dos nossos encontros e da fenomenologia da percepção, cada vez eu tenho mais essa impressão muito mais forte em mim, de um acontecimento mesmo, de que como a fenomenologia, como a filosofia, de um modo geral, e como a fenomenologia
e como a fenomenologia, a filosofia do Merleau-Ponty em particular, exige de nós esse trabalho. Ele tinha essa consciência, né, dele mesmo. Então você vê aqui que é uma vida por compreender. E jamais compreenderemos absolutamente. É sempre um esboço. Ele está pensando em Cézanne também, né? Nessa mesma época ele está escrevendo a dúvida de Cézanne, ele está inspirado em Cézanne, né? Para dizer que a vida é um esboço, a arte é um esboço, né? Então essa vontade de poder tudo compreender é uma ilusão, né? Com mais experiência a gente vai percebendo, né, que tudo é um esboço, tudo está por compreender, né? Num capítulo, né, que é o filósofo e a sociologia, ele diz: a filosofia e a sociologia viveram muito tempo sob um regime de separação, que só conseguia esconder sua rivalidade recusando-lhes qualquer terreno do entendimento, estorvando-lhes crescimento, tornando-as reciprocamente incompreensíveis, colocando, portanto, a cultura numa situação de crise permanente. Como sempre, o espírito de pesquisa venceu tais empecilhos, e parece-nos que os progressos de ambas permitem hoje reexaminar suas relações. Certamente ele está falando do Lévi-Strauss. Então, assim, na conferência pronunciada em 1951 nos Encontros Internacionais de Genebra, posteriormente publicada em siglas, Merleau-Ponty cita Paul Valéry para dizer que a consciência do corpo é a obsessão do outro, cujo arranjo expressa-se como um quiasma de dois destinos, ou de dois pontos de vista. E aí ele cita, né, o Paul Valéry: tu tomas a minha imagem e eu tomo a tua. O que me falta é esse eu que tu vês. E a ti, o que falta é tu que eu vejo. E por mais que avancemos no conhecimento um do outro, quanto mais refletirmos, mais seremos outros. Então, assim, é um comentário meu, a experiência do outro é marcada pela diferença, pela diferenciação, pelo encontro e pela transformação de olhares. Tá? Então, esse outro, é essa diferença. Não é eu mesmo, Narciso, eu só sei o que não é espelho. Sabe? Esse encontro, né? Que é ao mesmo tempo uma diferença, não é a fusão de dois seres ou de dois, mas são dois pontos de vista. Há sempre a diferença. O outrem é a diferença, é a alteridade, certo? É isso que ele está querendo dizer, né? Então, no entanto, entre o meu corpo, né, e o do outro que eu vejo, há uma correlação interna, que é isso que depois ele ainda não vai chamar assim, ele vai chamar de intercorporeidade. Esse capítulo é o capítulo forte, sabe, da tese. Aquele que ele vai exatamente demonstrar a questão da percepção mesmo. Inclusive, retomando, ele estabeleceu o corpo como solo perceptivo, né, na primeira parte, a gente viu isso, esquema corporal, a imagem corporal. E ele agora vai, a partir desse solo, mostrar como se dá a percepção. E mais ainda, é muito mais do que isso, ele vai estabelecer a percepção como uma atitude do corpo e como um modo de inteligibilidade, né? Então, na verdade, essa é a grande, entre aspas, revolução, né, do pensamento do Merleau-Ponty. Porque, assim, ó, o sensível é um modo inteligível. É essa a tese. E isso é forte, gente, ainda hoje. Ainda hoje, nós parece que precisamos ainda pedir licença para dizer
dizer que o corpo não é só músculo, né? Não é só um conjunto de partes no espaço, o movimento não é só um deslocamento do corpo no espaço, né? Mas é um conhecimento sensível. O corpo é o sensível exemplar a partir do qual, né, se estabelece esse modo de inteligibilidade extremamente integrada, né, cognitivo, afetivo, espiritual, histórico, certo? É disso que nós estamos tratando. Então é forte, é uma tese forte, né? E ele retoma, para tanto, uma discussão que vem do empirismo, quer dizer, desde o século XVII. Na verdade, se a gente for mais radical, vem desde Platão e Aristóteles. De onde vêm as ideias, né? De onde vem o conhecimento? Vem das ideias ou vem do sensível? E isso é retomado do ponto de vista da história da filosofia com o empirismo inglês, que ele cita bastante, ele dialoga com esse empirismo inglês aí no texto, né? O Locke, principalmente, a partir daquela experiência do problema de Moulinot, vou retomar isso, com Descartes e com o criticismo. Então, como conhecemos, como a nossa mente funciona, né? Como a cognição acontece. E ele vai dizer, acontece no corpo. Eu já estou falando e adiantando que a gente já vem no debate, né? E nesse capítulo ele vai esmiuçar essa questão da percepção como um ato do corpo e como uma nova inteligibilidade, né? E isso, coisas que as ciências cognitivas só agora, né, no final do século XX para o início do século XXI, começam a se aproximar do ponto de vista científico, estou falando, né? Mas a questão filosófica e a fenomenologia já colocava isso. Mas essa não é a questão. Eu, pelo menos, não me fascino pela neurologia. O que ele está querendo mesmo aí é colocar o campo da subjetividade, que está por trás desse diálogo do Merleau-Ponty com as ciências, né? É estabelecer, inclusive, o que vai acontecer nos anos 60, o campo das ciências humanas. A partir do corpo e de uma subjetividade, né? Do sensível, do relato, da experiência vivida. Então, com isso, ele vai construir as bases da subjetividade para as ciências humanas, que será o tema do seu curso, o famoso curso Ciências do Homem e Fenomenologia nos anos 50, né? Um pouquinho antes de entrar para o Colégio dos Pães. Que todos eles estavam lá e o Foucault dizia, ele nos fascinava, porque o Merleau-Ponty, né? Porque ele colocou exatamente o campo da subjetividade como havendo uma inteligibilidade. E ele começa esse capítulo, essa introdução do mundo percebido, perguntando, mas será que se a gente colocar a experiência do conhecimento no corpo, a gente não estaria anulando a objetividade? Ele é ousado, né? Ele se questiona a si mesmo, né? Então a gente estaria botando, não tem mais objetividade? Ele vai dizer, não é isso. Não é isso. Vai continuar existindo a descrição do mundo físico pelos físicos, do mundo biológico pelos biólogos, mas não é esse o seu interesse. É isso que a gente tem que abrir a mente, né? Quem se interessa por fenomenologia se interessa pela descrição subjetiva do mundo. Entendem isso que eu quero dizer? Não é que ele esteja dizendo não tem, não. Vai continuar e é importante que continue a existir a descrição física do mundo, biológica do mundo, dos objetos, das coisas, da natureza. Mas o interesse da fenomenologia é a descrição do subjetivo, desse sujeito, né? Que se expressa pelo seu corpo, pelo seu movimento. Essa é a grande questão. E há uma inteligibilidade nisso, né? E ele vai, mesmo as ideias físicas, elas têm essa base subjetiva. Essa é a questão. Então, essa perspectiva do corpo, né, não anula a objetividade, ela realça, ela inaugura, né, o campo subjetivo, e eu diria mais, já adiantando lá para o capítulo parte 3 da nossa série, a intersubjetividade, que não é também só o sujeito individual, né? É o intersubjetivo.
certo? Então, esse conhecimento perceptivo do mundo, que é um modo inteligível de conhecer, não é só uma intelecção ou só uma inspeção do objeto empírico, certo? Esse modo perceptivo, ele funda-se na síntese do corpo. Nós estudamos nos contatos, mas eu acho importante meio que fechar essa gestalt, certo? Para poder a gente se liberar, né? E partir para outras coisas, certo? Professora, então, aproveitando, porque depois só vai ser por mensagem, né? Enquanto eu estou lhe vendo aqui, ao vivo e a cores, muito, muito, muito obrigado. Dilma Santarena, cabocla, nós somos chamados caboclos aqui em Santarém, no interior do estado do Pará, é o interior do interior, né? Eu considero assim. E nós também aqui somos conhecidos como mocorongos, assim, é um negócio, a cultura indígena é muito forte, afrodescendente, enfim, nós focamos muito em pesquisa educacional na Amazônia, esse é o foco. E assim, eu quero agradecer muito, porque de fato a pandemia possibilitou algo assim extraordinário, né? Enquanto eu ia ali pesquisando na internet, no Instagram, foi por coincidência, e aí primeiro fui na internet, na verdade, porque assim, a senhora é uma teórica que está no meu projeto. Eu ousei colocar assim, um capítulo do meu projeto, Merleau-Ponty e aproximações, né? Eu coloquei assim, aproximações entre Merleau-Ponty e Nóbrega. Eu ousei colocar isso. Mas aí depois eu modifiquei, né? Isso foi logo de início, antes de eu ter o contato, não é? Porque eu ainda não tinha tanto não tenho, na verdade, ainda, mas ainda não tinha nenhum contato inicial, nem com Merleau-Ponty. E aí eu conheci a obra dele, de fato, pela senhora, quando eu consegui na internet a sua obra 2016, né? Inspirações Merleau-Pontianas. E aí eu fui ler, foi quando eu entendi que a senhora tinha como base teórica o Merleau-Ponty, a fenomenologia, e aí que eu fui atrás do Merleau-Ponty, que encontrei também o livro dele, né, disponível na internet, e assim foi essa viagem, né, hoje já tenho o seu livro 2010, No Dia do Corpo, e eu quero continuar comprando, né, aqui no Pará a gente tem um frete que vem em cima dos livros, e acho que nem chega para vocês autores isso, mas para o Pará, parece que é outro lugar, né, no Brasil. E assim, mas enfim, a senhora faz parte do meu projeto, está lá com autores que abordam, dentro do aporte fenomenológico, a corporeidade e a educação, né? Porque, como eu falo da questão da educação física, né? O meu trabalho, ele está voltado para isso. Eu quero entender o que é corpo para o meu aluno no ensino médio e relacionar com as aulas de educação física. E a senhora, esse aporte teórico que eu estou usando e abusando mesmo ali na escrita, falo muito da sua obra 2016 e 2010, e assim, pegou muitas páginas do meu projeto. E eu só quero lhe agradecer mesmo, porque eu não imaginava que eu teria uma oportunidade de lhe ver, de ter esse contato pessoal, a sua gentileza, né, a sua generosidade em me aceitar. E ali, quando eu entrei em contato com a senhora pelo Instagram, no direct, a senhora teve ali, né, a paciência de me atender e poder estabelecer um contato comigo. Muito obrigada mesmo pela sua humanidade, né, muito grande, generosidade mesmo. E eu realmente, sem palavras para descrever a minha gratidão, porque eu sei quanto isso vai ser importante na minha dissertação para 2022, que é quando eu tenho que entregar. E eu quero, se possível, dedicar até lá nos meus agradecimentos o tempo que eu tive de contato com a própria autora, né, Nóbrega. Eu queria até dizer, pelo menos se eu pudesse citar pelo menos os 2 encontros que eu fiz parte aqui no MIT, na minha dissertação, eu sei que já vai valer a pena, porque eu vou poder dizer para a banca que vai estar ali me vendo que eu tive contato com a autora que eu estou falando aqui, né? Ela não é um mito, não é algo distante. Eu consegui vê-la ali com os meus olhos, eu vi-la. Mas, enfim, isso tudo é para ajudar mesmo na escrita. O seu olhar sobre o autor deixa mais fácil, simplifica, nos faz entender melhor. Física também, né? Aí a gente
Ajuda muito, Fica muito, diálogo, muito diálogo, obrigado. né? Se eu não tiver mais, nem, se eu não, nunca mais lhe ver, eu quero lhe agradecer por esse momento que eu tive Não, vamos singular ver com nas você. redes sociais. Mas espero que, de repente, eu continue aí lhe acompanhando de alguma maneira. Muito obrigada. Então é isso, Arthur, eu já vi que Arthur botou aí, né? Mas aí, Arthur, bota lá no grupo, tá? E se vocês puderem deixar alguma mensagem lá escrita, não vai dar tempo todo mundo falar aqui, fica como um registro, né? Eu vou salvar essas conversas lá do WhatsApp e depois, assim, a gente vai realmente finalizar o grupo, provavelmente semana que vem, né? Início da semana que vem, depois do Dia da Independência. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer também, né? Agradecer aos meus orientandos. Primeiro, né? Camila, que teve a ideia de criar o grupo, né? E a Luana, né? Luana Luluca, tá bom? Então, valeu. Obrigada, Karenine, que sempre estava ali, minha companheira. Beijos a todos vocês, adorei estar aqui, mesmo longe, né? Foi muito bom. Marinalva, que eu tô vendo aí, Rafael, que eu me assusto com a barba dele. Beijos, Petrúcia. Você arrasa mundo... lendo, tem que performar mais as leituras, viu? Eu sempre digo a ela, Sirlene, também, que ela arrasa na leitura e na performance de personificar Merleau-Ponty, ela sabe disso. É porque meu sonho é ser atriz. Eu acho que você tá mais para performer, você arrasa já como performer. E Marcílio, né, que é também professor de estesia, coordenador, Arthur. E isso é muito legal também. Eu acho que a gente tem essa dinâmica, Rose, né, que sempre tá. A gente, acho que o estesia é um grupo que tem muita parceria, né, muito. É uma coisa que eu não sei nem explicar. É para além, para quem, né? O grupo é muito. Mesmo as pessoas que não participam, mas a gente sente assim uma presença, né? Um compartilhamento, assim. Tem muita gente que passou por aqui, que hoje não está aqui no grupo, mas de hoje, mas é Daílson, Júnior, Ana Cláudia, tantos outros, né? O pessoal da USP, né? Sirlene, você e Maria, que estavam sempre aqui, né? Então, levem meus agradecimentos a Ana e a Soraya. Eu sei que a coisa, né, quando começa mesmo, por isso também que eu quis terminar agora em setembro, porque eu mesmo estou com muita atividade, né? Mas, assim, foi muito bom, né? Érica aí, o pessoal do grupo No Corpo, o meu queridíssimo Edson Claro, né? E Sandra, lá de Recife, né? Beth, Emanuel, a galera toda. E tem umas pessoas assim que eu não conheço. Eu digo isso porque são as que eu interajo mais, né? Às vezes as pessoas ficam muito caladinhas aí, né? A gente acaba não interagindo tanto, né? Mas quero agradecer mesmo a todos. E foi uma experiência muito boa. Eu vou sentir saudades. Eu já estou com saudades. Eu tenho muita dificuldade de me separar. Então, mas eu estou aprendendo a me separar, sabe? Então, espero que fique aí Merleau-Ponty no coração de vocês, né? E trazendo coisas boas, que eu acho que já trouxe, né?